sua casa? Tanto ministrando, quanto aprendendo, e aprendendo, e ministrando, e vencendo para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Pastor Adriano nos deu essa missão nessa manhã. E não é uma missão fácil falar com pais sobre família, né? Porque, a priori, cada um de nós pensa estar fazendo, ou considera que está fazendo, o mais correto possível para a criação dos nossos filhos, para o crescimento, para a segurança, para a proteção, para a estabilidade, para a manutenção da nossa família. Todos nós consideramos que estamos fazendo o correto. Então fica difícil, né? Às vezes a gente chegar no púlpito e entrar na casa dos irmãos em determinados aspectos. Nós não queremos ser invasivos, mas a Bíblia, ela é intra. A Bíblia não é extra, ela é intra, ela é interna. Ela é para nós, é para o cristão. E se não for para nós termos base bíblica para direcionar as nossas vidas, principalmente na nossa família, não diz, não tem outro livro não, é a Bíblia. Nós vamos ver muitas literaturas complementares, mas a base é a palavra de Deus. Infelizmente, nós temos tempos em que esta Bíblia está muito mexida, né, Karine? Estou mexendo muito na palavra de Deus. É tradução para A, tradução para B, é versão disso, versão daquilo, é a Bíblia do obreiro, do ministro, do missionário, da dona de casa, da mulher, da criança. E cada um, infelizmente, né, tudo que vai sendo muito mexido, vai sofrendo alterações. Algumas dessas alterações, elas não trazem nenhum prejuízo ao conteúdo original, mas infelizmente algumas trazem. E como é que nós vamos poder diferenciar e direcionar os nossos filhos na meditação da palavra de Deus, na leitura da Bíblia, na edificação dos nossos lares, sem sofrermos de certa forma e sem que eles sofram também, digamos assim, as mutações após que a palavra do Senhor tem sofrido? Queridos, nos mantermos firmes naquele que inspirou a Bíblia. Ele não tem como dar Deus, gente. Não tem como dar Deus. Deus é e acabou. O papel a gente muda, mas Deus não tem como mudar. Ele continua sendo o mesmo, Ele continua sendo soberano, Ele continua reinando sobre todas as coisas, Ele continua cuidando de cada situação, de cada detalhe, de cada particularidade, de cada família, que nós somos tantos, mas cada um tem as suas particularidades. Deus continua cuidando, então estarmos firmes no Senhor. E a palavra que nos foi proposta nesta manhã foi para falarmos sobre reconstrução dos muros. O tema do trabalho das crianças foi envolvido numa grande obra. Todos conhecem a história do nosso irmão Jeremias. Está na minha cabeça. Sai, Jeremias, sai daí. O nosso irmão Neemias, louvado seja o nome do Senhor. E num tempo distante, mais ou menos 550, 330 anos antes de Cristo, ele estava sob domínio, caído, sendo cego, sendo copeiro do rei Artaxerxes I. Se eu enrolar o Artaxerxes, os irmãos me perdoem, tá certo? É muita quebra-língua, né? Mas não vamos vencendo. E queridos, todos conhecem a história, ele estava ali num período pós-cativeiro babilônico. Neemias, ele já era um descendente daqueles que foram levados cativos para a Babilônia. Ele já não fazia mais parte daquela primeira geração. Ele já era um descendente daqueles que foram, num primeiro momento, aprisionados na Babilônia pelo então Nabucodonosor. Queridos, ele era copeiro do rei, tinha um cargo de muita responsabilidade. Às vezes a gente ouve falar de Neemias, copeirinho. É igual a gente fala de fariseu, né? Fariseu, copeirete. Jesus até falou assim, gente, fariseu eram homens instruídos na lei. Eles não somente eram instruídos, mas eles também tinham a responsabilidade de convencer outras pessoas e explicar a lei para as outras pessoas. Então, queridos, Neemias, o cargo dele não era um cargo em qualquer um. Copeiro do rei, ele tinha a vida do rei nas mãos dele. Era um cargo de confiança.
responsabilidade. Soube ele da situação dos muros em Jerusalém, que estavam destruídos, as portas. E Neemias se comoveu, chorou grandemente, como o pastor Lutero demonstrou ontem, né? Como chorou, né? Oh, chorou bonito de ontem, um gritarinho todo. Então, Neemias, ele se comoveu da situação que estava nos muros de Jerusalém. E a própria cidade, o próprio povo, era um povo que estava sob domínio de uma outra nação. E, queridos, ele, no primeiro momento, ele foi aos pés do Senhor, orou, como os irmãos podem ver tudo isso em Neemias, no capítulo 1, capítulo 2. Irmãos, ele se comoveu diante do Senhor e Deus ouviu o clamor de Neemias. E eu tenho certeza que foi Deus que plantou no coração de Neemias o desejo da realização daquela obra, da reconstrução dos muros de Jerusalém. Os muros estavam caídos, queimados. E ele tomou essa missão para si, tomou para si essa responsabilidade. Ele se dispôs. Ele não esperou nem ninguém falar, você podia ir, Neemias? Não, ele mesmo se dispôs. A palavra que você postava ultimamente, ele se voluntariou, né? E foi até o rei. Muito obrigada, Deus. Ele foi até o rei. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi até o rei e pediu meios, condições. Ele pediu cartas, recomendações e também segurança pessoal para ir até Jerusalém, ver a situação e reconstruir os muros. Ponto. Entendemos aí a história de Neemias. Só um adendo, muitos até criticaram, né? Ele teve oposição. E não somente oposição do povo dos medo-persas. Que esse reino era dos medo-persas. Nabucodonosor já tinha caído. Queridos, ele teve oposição dentro do próprio povo. E quando o povo viu o templo construído, estou me chorando, porque o templo de Jerusalém era mais bonito. O templo de Jerusalém tinha sido construído por Salomão, por ouro, né, e muita suntuosidade, que eu nem vou entrar nesse detalhe, porque está todo mundo sabendo de templo aqui na igreja. Se alguém falar que não sabe de templo, pastorizinha vai levar para a sala do pensamento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E o Senhor disse que a glória daquele segundo templo era maior do que a primeira. Quero aqui também um adendo, porque nós estamos falando de família. Tem muita gente que às vezes as coisas não dão certo, e a segunda glória, como diz a Bíblia, a glória do segundo templo vai ser maior do que a primeira. Não vai, não. Porque essa referência é a Jesus Cristo, o templo. O primeiro templo foi feito pela mão de homens. O segundo templo veio diretamente da glória de Deus, que é Cristo. E o primeiro templo já fazia também referência a esse segundo templo, que é Jesus Cristo. Então não vai ser não. Você não caia nesse engano de deixar a sua vida pelo meio do caminho. Vou tentar outro caminho. Vou tentar outra esposa, vou tentar outros filhos, vou tentar outra família, vou tentar outro marido, porque a glória da segunda casa é maior que a... Não vá nesse ponto. Presta atenção. O inimigo usa a Bíblia, queridos, para nos confundir. O inimigo usa a Bíblia. E nós temos que ter cuidado. E seguindo, meus amados, quando nós falamos de reconstrução, é que há alguma coisa caída, desfeita, destruída. Eu quero crer que aqui não há lares destruídos, amém? Em nome de Jesus, amém? Amém? E se porventura há, vai ser reconstruído em nome de Jesus, amém? O nosso Deus é poderoso. Tem um cântico que eu acho muito lindo, eu não sei quem é o cantor, mas eu sei mais ou menos a letra. Ele fala que o amor que se esfriou, a indiferença que a vovó sofreu. Eu não sei se vocês conhecem esse cântico. E o coro é assim: só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Eu acho lindo esse cântico. Se os irmãos ouvirem, ouçam com atenção toda a sua letra. Então, só Deus pode restaurar estes muros. Amém? Só Deus pode reconstruir, reedificar
estes muros. Existem muros e muros. Quem pode me dar um exemplo de muro? Mas que turma abençoada. Estou fazendo prova? Silêncio. É prova? É momento de prova? Exemplo de muro. Quem tem exemplo de muro? O de Berlim. Grande Ivan. Inclusive o seu nome tem origem russa, certo? Muito bem. Qual outro muro que os irmãos têm conhecimento? Muralha da China. As muralhas da China, que inclusive são milenares, né? Que outros muros? O muro em Jerusalém, muro das lamentações. Que outros muros? Mais um muro, pelo menos. Fale, Moisés, meu cara, você está tão comportado. Quando eu tinha 15 anos, eu derrubei o muro da casa da minha mãe. Foi o primeiro muro que veio da minha cabeça. O muro da casa da mãe. Estes são inesquecíveis, né? Estes aí. Tu derrubou, Moisés. Ah, seu Tobias. Ah, seu Sambalate. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, muro traz para nós a conotação de quê? De proteção. Traz para nós a conotação de domínio, de propriedade. E era muito comum haverem muros nas cidades antigas. Inclusive, esses muros e muralhas são históricos, são pontos turísticos. Mas o muro que nós queremos estar tratando nesta manhã, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, se trata do muro do nosso lar. A casa, a estrutura da casa é com tijolos e pedras. Mas este muro que nós precisamos reconstruir, ou continuar a construir, podemos dizer assim, né? Fazer a manutenção destes muros dos nossos lares. Eles são muros muitas vezes invisíveis. E a sua construção, ela é com materiais que não são comprados nas lojas de material de construção. São muros cujos materiais nós só podemos requisitar da mão do Senhor. É só Deus quem pode nos conceder. O nosso irmão Neemias, ele foi direto em quem podia resolver. Ele foi pedir autorização e meios e condições para o rei. E nós precisamos ter este cuidado de ir no rei, no nosso Deus, para buscarmos os meios para tudo que vamos fazer. Sejam as coisas mais simples, sejam as coisas mais complexas. Irmãos, nós não trouxemos um discurso, aliás, vou logo falar qual é o discurso. É um discurso prático. Porque é muito fácil, né, pastor Elias? Nós falarmos de fórmulas, né? Mas nós precisamos de coisas práticas. Porque a palavra de Deus, ela é prática. No dia a dia. Então, assim também deve ser a nossa conduta. E, meus queridos, o registro bíblico da história de Neemias comprova a veracidade dessa palavra. A queda destes muros foi profetizada por Jeremias, lá no capítulo número 25, do versículo 8 ao versículo 12, Jeremias já fala, Deus já usa Jeremias para falar que os muros iam cair. E nós olhamos construções tão bem feitas e tão fortificadas e pensamos, jamais cairá. Nós olhamos instituições tão fortificadas e jamais cairá. Mas, queridos, a família, desde o Éden, os muros da família são bombardeados. Desde que o mundo é mundo. Estes muros são bombardeados. O inimigo das nossas almas, ele sabe o poder que tem a família. E não só sabe o poder que tem a família, ele sabe o amor que Deus tem e o cuidado que Deus tem pela família. Ele sabe muito bem disso. Então, é um dos seus principais focos, é a família. E nos dias que nós estamos vivendo, isso tem sido muito evidente. Em todos os aspectos. O aspecto pai, mãe, filha, filho, tio, tia, avó. Em todos os aspectos da família tem sido, infelizmente, bombardeado e os seus portões, como os muros de Jerusalém, têm sido queimados. Queridos, vamos associar alguns personagens e lugares. Nós temos a figura do rei Ataxerxes. Ataxerxes I
soberano da época, liderava um grande império, era rei de um grande império. E conforme era Artaxerxes, ele tinha nas suas mãos o poder de vida e de morte de pessoas, de reinos, de nações, de povos. A um mandado, a um gesto de Artaxerxes, cidade como Gama podia ser destruída. Então, queridos, ele para o povo medo-persa era a figura de um deus. Nós podemos colocar aqui Artaxerxes como autoridade máxima. Assim como Deus é a autoridade máxima para nós, para os caldeus estava ali Artaxerxes. Segunda pessoa, Neemias, que nós já falamos da história. Como nós poderíamos enquadrar Neemias nesse nosso momento hoje? Neemias, pastor Lutero, é o Senhor. Neemias, Nanda, é você. Neemias, Welton, é você. É você também, Jesuá. Neemias somos nós. A construção, a reconstrução, o negócio braçal, o negócio de suar, está na nossa mão, queridos. É responsabilidade nossa. E nós não podemos delegar a terceiros. Nós vemos aqui também a figura dos muros. O que são os muros? Os muros é a nossa casa. É a nossa casa. E aquelas pessoas que estavam vivendo ali em situação difícil, que havia pessoas que estavam vivendo. Os reis, eles não tiraram todo o povo de Jerusalém. Ficou um remanescente ali em Jerusalém. Levou os príncipes, os cientistas, os doutores, né? E o povão ficou lá, solto, largado. E, queridos, o povo para reconstruir ou construir estes muros, nós podemos comparar com a nossa família. Então, aqui nós já identificamos figuras e lugares. Caídos, família desprotegida. Vejamos no Salmo, alguém possa, por favor, a Bíblia mais rápida da Escola Dominical. Salmo 125, versículo 2. E Zacarias, capítulo 2, versículo 5. A Bíblia mais rápida. 125, 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora para sempre. Zacarias 2, 5. Escola legal! Serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei, no meio dela, a sua glória. Aleluia! Isso é Deus dizendo a respeito de Jerusalém, dizendo a respeito do seu povo. E nós somos o seu povo. A nossa família é povo de Deus. Então esse muro de fogo ao redor é o Senhor cuidando da nossa família. Assim como estão os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta daquele que o teme. Então, se está havendo muros precisando de reconstrução, é porque a gente deslocou a nossa localidade. Nós deslocamos a nossa família de alguma forma. Porque o muro continua firme, que é Deus. Aleluia. É um muro que ninguém pode derrubar. E o Senhor ainda se coloca como um muro de fogo. Pensa um muro de fogo, meu povo. Só esse calor nós já estamos contando. Agora pensa um muro de fogo. Ninguém entra, mas não entra mesmo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E sempre que nós fazemos o melhor de nós para que estes muros se mantenham em pé. E até nos sacrificamos, né? Pela nossa família. Nós também consideramos que os nossos muros são os mais resistentes quando olhamos por dentro. A gente olha o nosso muro por dentro, está rebocado. Uns estão com... Quem entende de construção aqui? Que em construção eu só sei adaptar. Vida, aquela porta ali, pode tirar, ó. Tá boa não. Eu só sei fazer isso, né? Os pedreiros me adoram, né? Então, queridos, estes muros que nós falamos, quando nós vamos na parte interna, está pintado, está com grafiato, né, irmão Carlinhos? Estão muito bem colocados, estão muito bem organizados, estão muito bem decorados, os nossos muros por dentro. Mas nós precisamos dar uma volta por fora. Porque quando nós olhamos só a parte interna dos nossos muros, meus irmãos, das nossas famílias, das nossas casas, quando eu digo os muros estão pintados, estou comparecendo às reuniões. Os muros estão totalmente ajustados.
estou andando em retidão, né? E a minha família também. E ai de quem falar alguma coisa. Por isso que eu falei para os irmãos que é difícil falar com a família. Que nós entendemos que fazemos o melhor. E ai de quem, né, vier dar palpite, né? Mas a palavra do Senhor, a partir do momento que nós somos servos de Deus, acabou esse negócio. É Ele e pronto. E seguindo, meus amados, nós precisamos considerar uma vistoria na parte externa do muro. Vejam que foi um objeto externo que Acã levou para o arraial e causou toda a destruição do arraial. Isso está no livro de Josué, no capítulo de número 7. Nós muitas vezes nos preocupamos com a parte interna, que somos nós fechados e protegidos. Mas a parte externa está querendo derrubar o nosso muro. E muitas vezes um de nós, um familiar, não sei se o pai, não sei se a mãe, não sei se o filho, e em geral, quem provê a casa são os pais, não é o pai, a mãe, se tem levado algum objeto proibido para dentro da sua casa. Aí, de onde que veio o objeto? Estava lá dentro? Estava dentro da casa? Não, veio de fora. Veio de lá para cá. Então nós precisamos tomar este cuidado. E Acã, não foi só ele que recebeu a punição, a destruição, a família inteira. Talvez houvesse na família de Acã quem nem soubesse o que ele tinha aprontado. Nem soubesse o que Acã tinha feito lá, pego no outro arraial. No entanto, toda a família dele sofreu as consequências. Pai, mãe, responsável que está aqui nessa manhã, em nome de Jesus, vamos ter cuidado com os nossos atos. E vamos ter cuidado com o que nós levamos para dentro dos nossos muros. Vamos ter cuidado com as práticas que nós levamos para dentro da nossa casa. Vamos ter cuidado, queridos. Porque às vezes nós estamos levando coisas contaminadas que vão manchar essas paredes de grafiado tão lindas. Que vão fazer ruir essas colunas tão bem postas e tão bem instaladas. Gente, era um objeto de ouro. Eram coisas pequenas. Então, muitas vezes são coisas pequenas. E nós precisamos ter cuidado. Pai, mãe, você tem o direito de ser invasivo. Você tem o direito. Olha a mochila do teu filho. Olha a bolsa dele. Abre os cadernos. Olha lá, folha por folha. Não é só para ver o dever, não. É para ver se tem algum pecadinho de Acã lá dentro. Quem sabe tem. Não é verdade? Olhe, assista o que seu filho está assistindo. Mãe, é um dever que a professora passou e eu tenho que fazer pesquisa. Você nunca viu o menino parar para pesquisar nada. Mas esse dever, a manhã inteira dentro do quarto do computador. Esse dever virou a noite no quarto do computador. Tem Acã nessa história. Tem Acã neste negócio. Corre lá, pai. Corre lá, mãe. Vê o que esse menino está assistindo. Vê que trabalho é esse. Acompanha, como o pastor Lutero tem falado nesses últimos dias, e de uma forma muito, muito incisiva. É no caminho. No caminho. Não é só falar, o caminho é aquele, menino. Vai, anda. Já tem perna? Se manda. Vai. Não, é junto. É segurado na mão. Irmãos, é difícil? É difícil, mas Deus não deixa vir sobre nós aquilo que nós não podemos suportar. Nós resolvemos ser pais, resolvemos ter família. Então vamos manter os muros construídos em nome de Jesus. E por pequenas coisas, queridos, nós perdemos as nossas famílias. Mas por pequenas práticas diárias também, nós mantemos esses muros construídos na presença do Senhor. Aleluia! Mantemos. São práticas diárias. Igual a gente precisa beber água todo dia para se hidratar, nós também precisamos seguir e não nos importamos.
Então nós muitas vezes não damos importância. Nós não vamos humilhar os nossos filhos. Mas não custa averiguar. Não custa averiguar. Vai lá, conversa com ele, conversa com ela. Pai e mãe tem um jeito tão bom de conversar quando quer. Os melhores psicólogos que tem são pai e mãe. Isso quando eles não são malucos, né? Se você for maluco, não servir a Deus, tenha cuidado. Mas se serve a Deus, já é um bom princípio, já é uma base. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, depois do muro caído, vão restar duas opções, né? Uma delas é sofrer o dano do invasor, que ele vai invadir, o muro não é para proteger. Está caído, Moisés. Bateu o carro no muro, meu filho, os gatos vão entrar mesmo. E os cachorros vira-lata também. Vão entrar mesmo, procurando abrigo. Tudo procurando. Achou uma parte caída, eles vão entrar mesmo. E, queridos, nós precisamos ter atenção a isto. E procurar partir para a reconstrução. Como lá em Neemias, no capítulo de número 2. Querido, no tempo de Neemias, havia uma forte resistência para a reconstrução dos muros. E essa resistência não começou só com Sambalate e Tobias, não. No reino de Ciro, no reino de Dario, e até lá, quando nós vemos falar de Esténo com o rei Assuero, havia resistência para que os muros não fossem construídos, para que os muros não fossem levantados. Há uma resistência para que os muros das nossas famílias não sejam levantados e não permaneçam de pé. Às vezes o inimigo faz, vou até permitir que levante, mas não vai ficar em pé. Não vai ficar em pé. Mas a última palavra sobre a nossa vida, sobre a nossa família, vem do nosso Deus. Aleluia! O inimigo vai resmungar o tanto que ele quiser. Mas nós servimos a Deus. Importa servir ao Senhor. Aleluias! E conduzir os nossos filhos neste mesmo princípio, nessa mesma palavra. Irmãos, não justifica eu estar na igreja, considerar a igreja o lugar ideal, o lugar certo, considerar servir a Deus, o Deus certo, o Senhor do Senhor, e não levar meus filhos juntos. Meus filhos comem o que eu como. Meus filhos bebem o que eu bebo. Meus filhos se cobrem com as cobertas que eu me cubro. Eles vestem as roupas que eu também costumo vestir. Então, como é que quando se trata de Deus, deixa o menino aí, quando ele crescer, ele decide. Vai deixando o menino decidir quando crescer. Porque quando crescer, ele já vai estar com a cabeça tão virada, que esse negócio de muro para ele não vai ser nada não. Meu muro é o mundo. O que me segura é só as porteiras do mundo. E nós temos que estar atentos a isso. Seguindo, meus queridos, há uma resistência hoje contra a construção e manutenção dos nossos muros, dos muros dos nossos lares. Agora, um detalhe interessante também, que nós precisamos observar. E o título é Assumindo Responsabilidades e Deveres. Então, todo mundo aí nunca mais vem na escola dominical, do culto das crianças. Nunca mais eu venho. A chegar aqui, essa pastora ficar tirando lasca na gente, ficar ensaboando a gente. Eu, de cabelo branco, e a pastora aí. Entendeu? Se achando, queridos. É a palavra do Senhor, nós temos que atentar. Nós temos que assumir responsabilidades. Existe dentro de nós uma das características que eram muito comuns em Adão. Existe em nós esse resquício adâmico. Transferir a responsabilidade. Quando Deus foi ter com Adão lá em Gênesis, no capítulo 3, irmãos conhecem a história, mas vale a pena reforçar. Quando Deus foi ter com Adão, Senhor, eu vi que eu estava nu e me escondi, né? E Deus pergunta, quem te falou que você estava nu? Quem te falou? Aí desenrola a história, né? Desenrola toda a história. E no primeiro aperto, no primeiro sacode que Deus dá em Adão, a mulher que tu me deste, essa dita cuja aí, ó. Queridos. E engraçado como a gente traz isso pro nosso lar, né? Mulher, esses meninos estão muito mal educados. Cuida deles. Outra hora, a mulher. Marido, não sei o que faz com seus meninos. É todo filho seu. É seu filho, então assume. Nós transferimos responsabilidades. E hoje, meus queridos, irmã Eunice, nós transferimos essa responsabilidade para quem? É a mídia. Gente, tá tão difícil criar filho hoje. A mídia. Tá tão difícil manter a família unida, gente, com tanta tecnologia.
Ah, é Satanás. Não estou sendo advogado do inimigo. Amém? Amém? A gente fala, é Satanás. É ele, porque é inimigo, porque destrói mesmo. E a gente cruza os braços e fica vendo ele lá fazer a festa, né? No muro da nossa casa. Ei, caiu um tijolo. Meu Deus do céu, lá vai outro. É Satanás. Já derrubou outro tijolo. Irmãos, a gente reporta para o inimigo as nossas responsabilidades pessoais. Nós reportamos essa responsabilidade para o inimigo. Nós fomos escritos pais pela palavra de Deus. E quando Deus nos escreveu pais, inimigo já existia. Quando Deus nos escreveu pais de família, mães de família, o inimigo já estava fazendo as bandalheiras dele nessa terra. Mas nem por isso Deus deixou de nos abençoar. E nem deixou de abençoar a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos tomar posição. Neemias não terceirizou. Ele não terceirizou para a reconstrução dos muros. Ele não foi primeiro, ele primeiro foi orar. Mas ele não se sentou e foi fazer cálculo. Dizer, quem será que eu posso chamar para levantar o muro e o portão da parte oeste? Quem será que eu posso convocar e dar a responsabilidade do portão das ovelhas? São muros e portões, irmãos, que tem 12 muros. Nos muros que... 12 portões, 12 portas que rodeiam os muros de Jerusalém. Rodeia Jerusalém. Os irmãos entenderam que eu estou querendo entender ainda. Se alguém entendeu o que eu falei, me explica, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. E, queridos, ele não delegou funções a outros. Ele assumiu a responsabilidade, pai, mãe, tio, tia, avó, pai sozinho, mãe sozinha. Nós fomos chamados para assumir responsabilidades, porque o nosso Deus é um Deus responsável. Aleluia! Então não pode ser menos do que isso a nossa resposta para Deus. Não pode ser menos do que isso. Nós temos que ter uma resposta de responsabilidade diante de Deus e da nossa família. Ah, mas eu tive filho muito novinho, sem cabeça. Você tem cabeça sim. Tem cabeça, ela está bem aí em cima do seu ombro. Tem que pôr ela para funcionar. Ah, tive filho muito novo, não sei criar não. Mãe, cria. Aí na hora que a mãe vai arrochar, não mãe, a senhora é só a avó, a filha é minha. O filho é meu, né? Na hora que a avó vai dar uns esfrega no menininho ou na menininha, mãe, não se mete. É meu filho, é minha filha. Ali o menino já sabe. Já entendi. Minha mãe não manda e nem a minha avó. Quem manda sou eu, no pedaço. Certo? Dou umas birras, dou uns 2 pulos, certo? Vou para debaixo da cama, falo que vou fugir, dou um chororô, um espetáculo, e elas vão ficar comovidas e ninguém vai fazer nada comigo. Vai passar batido. Queridos, a Bíblia fala da estutícia da criança. Criança não é bichinho bobo, não. Eles são sabidos. Eles são conhecedores. E eles são uma caixa vazia. E somos nós pais que temos que encher essa caixa. Se você pai, se você mãe quiser encher a caixa do seu filho, tem quem encha. Tem quem encha. Aos montes. E seguindo, meus amados, nós também colocamos a culpa na corrida profissional. Nós colocamos a culpa nas finanças. E a gente até usa, né? Sou um pai de família. Quero dar o melhor para os meus filhos. Quero que eles tenham a melhor escola. Quero que eles tenham a melhor casa. Quero que eles tenham os melhores brinquedos. E enquanto eu faço isso, não dá para olhar o menino. É mais importante cuidar do menino. Porque tudo isso que nós vamos inserir no menino, queridos, é no dia a dia. Nós vamos conseguir. Deus vai nos dar graça. Mas nós temos que estar de olho no menino. Ninguém planta um campo e larga por lá, não. À mercê do tempo. Olha e vê se tem erva daninha. Dá uma volta e vê se tem algum problema. Dá uma volta e vê se tem alguma planta que não está desenvolvendo. E a palavra do Senhor nos fala, lança o teu pão sobre as águas. Por que esse texto? Era comum na seca, e não retires a tua mão, né? Aliás, estou fazendo confusão. Lança a tua semente, não tira a mão nem de uma nem de outra, porque você não sabe qual vai ser boa. E tem também o lançar o pão sobre as águas. Queridos, criar filhos é lançar o pão sobre as águas. Por quê? Nós não sabemos quem o nosso filho vai ser amanhã. Nós não sabemos como ele vai se desenvolver. Nós temos uma ideia, uma noção, e até encaminhamos
para que aquilo que nós pensamos ocorra. Mas os nossos filhos, eles podem nos surpreender. Aleluia. E eu quero aqui profetizar, nos surpreender para o bem. Em nome de Jesus. Nos surpreender para o bem. Por que esse texto sobre lançar o pão sobre as águas? Eu não trouxe a referência, os irmãos me perdoem. Eles era comum na seca no Nilo, eles fazerem a plantação. Mesmo estando em época de seca. Ou mesmo chegando o tempo de lançar as sementes, elas eram lançadas sobre o Nilo. É aí que veio lançar o pão lançar a semente sobre as águas. Aquela semente, ela se acomodava no fundo, na parte de humus do rio. Quem entende aí de plantação, né? Eu só sei que é humus porque é uma terra preta. E ela é úmida e é boa para a planta. Amém? E é comum nas beiras de rios e nos fundos dos rios. E aquela semente ali se acomodava, queridos. É claro que tinha umas que os peixes comiam, tinha umas que não se aproveitavam, mas tinha umas que a correnteza levava, mas tinha as que ficavam. E quando chegava a seca, o período seco, aquelas plantas faziam o quê? Elas floresciam. Baixava a água, a planta brotava. Os nossos filhos, nós lançamos sementes sobre águas. Lançamos sementes sobre águas. Nós não sabemos o que pode ocorrer, mas nós cremos que eles vão frutificar para a glória do nosso Deus. Aleluias! E seguindo, meus queridos, nós também colocamos, né, a culpa na inversão de valores. Nós colocamos a culpa... Não, eu tenho que preparar bem meu filho, então não tem tempo para Deus, não. Tem tempo para a igreja, não, porque ele tem hipismo, ele tem natação, ele tem o inglês, o francês, o português, o espanhol, e também vou colocar ele no alemão. E tem também a parte da terapia ocupacional, que meu filho de 3 anos já tem que participar, para ele já ir sabendo o que ele quer ser no futuro, que profissional ele quer ser no futuro. E eu já estou pensando em colocá-lo também em alguma outra atividade, porque ele está muito parado. Né? Coitado dessa criança. Coitado dessa criança. Tadinho do menino. Né? E toda hora que ele entrar dentro dos muros de casa, já fez o dever? Já terminou? Olha a hora, você tem horário, bora. Já trocou o sapato, não é esse uniforme, não é essa roupa, agora é outra roupa, troca, e é rápido, porque você tem um futuro promissor, você vai ser um grande executivo, você vai ser um grande professor, você vai ser uma pessoa de trânsito internacional. Querido, se Deus não quiser, não vai ser nada. Se Deus não quiser, não vai ser nada. Não estou querendo dizer aqui que nós devemos deixar os nossos filhos. Deixa ele aí, né? O que Deus quiser que ele seja, ele vai ser. Não, também não é isso, queridos. Nós temos que cuidar, temos que oferecer as melhores condições que nós podemos para os nossos filhos. Mas seu filho precisa de você, pai. Seu filho precisa de você, mãezinha. É você que cuida dele, vó. O seu neto precisa de você. Ele precisa do contato humano. Ele precisa da fala humana, de alguém que tenha afetividade com ele. Ele vai ter ele vai ter só contatos superficiais. São professores e colegas que não sabem nada dele. Só estão ali naquele vão. O professor sabe que tem que dar a matéria. Os colegas sabem que tem que aprender. Ele vai estar só naquele meio, queridos. Vai faltar afetividade. Vai faltar o conselho do pai. Vai faltar o colo da mãe. O colo do pai. Por mais difícil que seja o seu dia, não negue pelo menos 5 minutos para o seu filho, em nome de Jesus. Não nega. Brinca com ele. Você quer que ele participe de você, das coisas adultas. Você quer que ele venha para a igreja e fique comportado. Você quer que ele se comporte no culto, que ele se comporte na escola. Que ele seja exemplo na sua escola. Exemplo de um menino dedicado, de uma menina dedicada. Pai, seja exemplo de um pai dedicado, de uma mãe dedicada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os nossos filhos, a nossa geração precisa disso. Por que tem sido tão fácil levar os meninos e as meninas, principalmente adolescentes, que é a parte que nós trabalhamos, queridos, tem sido muito fácil levar um adolescente na conversa. Porque o pai não ensinou, pastor Nilson. Que a mãe não ensinou, Lili. Ou se ensinou, foi daquele jeito, assim, grosseiro e abusivo. Estou mandando, faz. Estou mandando, sou seu pai. Então, queridos, vamos ter esse cuidado. Porque senão eles se deixam levar lá fora.
O muro, ele é para proteção. Mas nós também precisamos conviver com outros. Não vamos ter só o reduto da nossa casa. E o referencial dos nossos filhos somos nós. Seguindo, meus queridos. E a gente culpa, né? Até as leis. Mas nós podemos relacionar um outro tanto de desculpa que a gente inventa para fugir da responsabilidade. É como se o velho Adão estivesse falando para nós. Você está respaldado. Você está respaldado. Já não cuidou bem da casa? Irmãos, eu conheço história de mães que não deixavam os filhos pisar no chão. Os meninos ficavam na cama o dia inteiro para não sujar o chão. Sério? Conheço histórias assim. Os meninos não podiam pisar no chão. Tanto tem extremo de todo lado, de todo jeito. Não podia pisar no chão para não sujar e não bagunçar a casa. E tem aquela história clássica, né? O menino apronta, né? Vai lá, joga água na televisão. Quando seu pai chegar, você vai ver. Coitado do velho, né? O paizinho já chega arrastando as botinas, não é? Querendo um sossego, um menino limpinho e cheiroso, né? Só para, Deus te abençoe, meu filho, vem dar um cheiro no papai, né? Ele bota o pé dentro de casa, aí a abençoada, né? Hoje não tem tanto isso, porque as mulheres, a maioria, trabalham. Antes de dar boa noite, ela já pega, assim, o rolo e os rolos, e os rolos, né? Das reclamações do dia. E onde é que o pai vai soltar a primeira faísca? É na pólvora, na mãe? Não. É no pequenininho. Me dá sossego. Queridos, filhos são para nosso sossego. A Bíblia fala isso. Agora nós precisamos seguir os passos corretos. A resposta do Senhor, meus queridos, entre outras, está em Ezequiel. Os irmãos podem, não precisa ler. Amém? Está em Ezequiel, no capítulo 2. Quando Deus fala para o profeta, põe-te em pé. Deus está falando para nós nessa manhã. Pai, se põe de pé em relação à sua casa. Mãe, se põe de pé. E se você já está de pé, isso aí é 2 Selma 2,4. Não bambeia, não. Não amolece, não. Se você já está em pé, é Selma falando. Amém? Não está escrito. Se já está em pé, não amolece. Não facilita. Dificulta o trabalho do inimigo, pelo menos, né? Deixa ele ter pelo menos uma resistência. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos fala em Mateus 25, 14 e 30, a parábola dos talentos. Nossos filhos são talentos. Nossos filhos são joias preciosas. Nossos filhos são herança do Senhor nas nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo bem que hoje as famílias, a parábola do talento não pode se aplicar muito ao crescimento da família, né? Que hoje é 1, 2, o talento para quem tinha 5 já ganhou mais 5, né? Mas isso pode ser multiplicado em virtudes. Quando eu digo talentos que precisam ser multiplicados, e os nossos filhos são esses talentos que Deus nos dá, tem que ser multiplicado em virtudes para a glória do Senhor. Em Jeremias 12, Deus fala uma palavra interessante para o profeta. Esse eu gostaria que os irmãos vissem. Jeremias 12, capítulo 5. Quem pode ler para nós? Por favor. Tem alguém com sono? Diga eu. Só uma? Que silêncio. Já dormiram, né? Nem escutaram para não estar dizendo eu. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, que farás na enchente do Jordão? É isso? Jeremias 12. É isso mesmo. Eu estou cansado. Não dou mais conta. É tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu. É o tudo eu mesmo, certo? Mas foi o tu que doeu. Não foi a gente não, entendeu? Vamos aguentar. O profeta, irmãos queridos, no contexto deste versículo, o profeta estava reclamando para Deus, né? Nós conhecemos o livro de Lamentações de Jeremias, né? E Jeremias foi conhecido como o profeta chorão, alguns teólogos afirmam, né? Ele estava reclamando, porque o cerco estava apertado, porque ele profetizava e o povo não ouvia. E ele colocando a situação dele diante de Deus, igual a gente pai, né? Senhor, o salário está curto. Senhor, não aguento mais. Senhor, não aguento mais esse casamento.
Essa mulher, quando nós casamos, meu Deus, era uma princesa, agora é uma bruxa. Ai, Senhor, o que será de mim? Outra hora a mulher, Senhor, quando eu casei era um príncipe, agora virou um cururu, Senhor, tem misericórdia. E é um híbrido de cururu com tandera. Pensa uma coisa esquisita, não é verdade, queridos? E lamenta, e chora, e suspira. Vou desistir, vou largar de mão disso, não vem. Esses meninos, remelendo, não dou conta. Virei chofé de menino agora. Levo menino, trago menino, levo menino, trago menino. E busco, e levo de novo, e trago. Não aguento, não dou conta. O que Deus fala para Jeremias? Você está cansado? Está se afatigando com os que andam a pé? Está ficando cansado, Jeremias? Com os que andam a pé? Como é que você vai competir com os que andam a cavalo? Como você vai competir, meu irmão, minha irmã? Fala, Lidiane. Como que vai competir com os que andam a cavalo, minha irmã? É? Depois. Sim, minha irmã. Misericórdia. Tem já uns 20 minutos que eu quero fazer uma pergunta e a senhora fala, Lídia. Vou falar então. Aí, conta aí. Fala, minha querida. Pastora, talvez seja assim uma dificuldade de muitos pais ou talvez seja só minha, né? Mas se alguém puder me ajudar a respeito, eu agradeceria. Eu tenho filhos extremamente argumentadores. Extremamente. Principalmente o André e a Eloá vai no mesmo ritmo. Eles são muito argumentadores. E às vezes, eu sempre fui muito argumentativa, muito argumentadora, mas eu não tinha espaço na minha casa. Eu sempre ouvi muito assim, faz isso porque eu sou a mãe, eu sou o pai, eu tô falando, pronto, acabou. E eu sempre me calei. Isso, de certa forma, trouxe para mim um reflexo negativo. Que hoje em situações em que eu preciso me posicionar, eu tenho uma posição, mas eu tenho dificuldade em me posicionar. Eu sei exatamente o que eu quero fazer, eu sei exatamente a posição que eu tenho que tomar, mas eu tenho dificuldade de externar isso para as outras pessoas me entenderem, né? E eu não sei se tem alguma correlação com isso, mas eu tenho filhos extremamente argumentadores. E às vezes eu tenho dificuldade em argumentar com eles, porque sempre vem a minha memória, minha mãe falando que quando a gente abre muito espaço para filho argumentar com a gente perde o respeito, ou perde aquele posicionamento de mãe, de autoridade. E assim, eu não quero ser uma mãe autoritária, eu quero ser uma mãe que tenha autoridade e respeito dos meus filhos. Então eu tenho muita dificuldade com isso. E às vezes quando eu me pego em situações em que eu estou sendo muito pressionada, eu às vezes cometo o mesmo erro que a minha mãe. Eu sou a mãe, falo, eu estou fazendo e pronto. E eu queria saber, assim, se é só primeiro, isso. Tem uma regrinha básica. Conte até 10. Não sabe responder, ou está ocupada, ou está impaciente com o menino. Mãe, e o sol por que brilha? Mãe, e a eletricidade por que dá choque? Mãe, e o carro por que roda? Meu bem, espera, daqui 2 dias a mãe vai te dar a resposta. Não, e às vezes não é nem pergunta assim por que o sol brilha. Mãe, a senhora falou que eu não podia fazer isso, mas por que a senhora fez isso e isso é parecido com aquilo que eu não podia fazer? Olha o exemplo. Aquele negócio, gente, não vale aquele negócio de faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, né? Porque parece. Mãe, isso não é a mesma coisa que aquilo, eu sei, eu falo bem assim, eu sei. Mas isso é parecido com aquilo, e a senhora falou que eu não podia fazer aquilo, mas a senhora fez isso. Ele dá um nó na minha cabeça tão grande, que às vezes eu falo assim, meu filho, não sei. Deu nó? Vamos sentar e pegar linha por linha. Não sei se os irmãos concordam. Se concordar, diga amém. Então, amém. Os meninos, eles gostam de pegar a gente nas horas que nós estamos mais atarefados. E eles gostam de chegar para nós com 1000 coisas. Na hora que a gente está quietinho lá por conta, eles não vão não. Mas é só chegar uma visita. É só você ter uma coisa séria para... Né, Ivan? É só estar atrasado para trabalhar. Porque eles gostam de chegar para nós. E as crianças de hoje, não é só o André, não é só a Eloá. As crianças de hoje, elas são argumentativas. Né, Érica? Os meninos de hoje, eles são argumentativos. Por quê?
Porque eles estão num mundo, queridos, que fornece muita informação. Muita informação. E quando eles vêm argumentar, não é argumentar, quando eles vêm trazer para nós os seus questionamentos, não é nos desrespeitando. Ele quer entender. Porque é informação demais. Ele precisa de uma que ele se firme naquela. Quanto a... mas a senhora está fazendo, está parecido? Ó, meu querido, você está vendo aquela tomada ali? Pois é. Não tem duas bolinhas em cima e de baixo, né, redondinha? É, mas ela não é focinho de porco. Nós vamos conversar e vamos definir o que é o focinho de porco e o que é a tomada. O que é a atitude da mamãe e o que é que você está achando que é parecido com o que a mãe falou para não fazer. Querido, não é fácil, não. Se tem um trem que é difícil de conduzir nesse mundo, é gente. É ser humano. É ser humano. Mas é uma conduta, Lidiane, que também não vai poder começar hoje e amanhã já ter resultado. Ela é diária. É diária na convivência. E se antecipe a eles. Se antecipe. André, chega aqui, quando ele mesmo estiver pensando, quando ele estiver brincando com uma coisa que ele gosta muito, igual ele faz com a gente. André, chega. A hora que ele estiver bem intertido no negócio que ele gosta. Vem cá, André. Mãe quer te falar uma coisa. Você lembra aquilo que a mamãe fez? Aí você faz a mesma história. Dá nó nele. É você. Nós, irmãos, o pai, mãe, está tudo na tua mão. Entendeu? Nós não podemos deixar o menino. Eu me lembro de uma aula que nós tivemos, um momento desses que nós tivemos aqui, que eu achei muito legal. O controle remoto está na sua mão. O menino é o robozinho, então você tem que fazer ele funcionar. Quando estiver bem intertido, vem cá, Andrezinho, vem cá lá. Quero conversar uma coisa com vocês. E isso, volta e meia vai fazendo isso. Volta e meia. Em casa, assim, eu ia ter uns acertos com os meninos, né? Uns campos do pensamento com eles. Não sou uma mãe violenta. Sou uma mãe calma, tranquila, entendeu? Não posso sair do ponto, né? Estando no ponto, eu vou muito bem. Aí eu lembrando, você lembra do vidro do vizinho que você quebrou? Pois é. Você lembra disso? Eu ia lembrando eles das peripécias. Para ele não achar que eu estava sendo injusta. De não deixar ir passear na casa da tia. De não deixar ir passear no passeio da escola. Pois é. Mamãe não falou que ia chegar a hora que você ia ter que responder por isso? Então, esse é o momento, você não vai. Não vai. E não chora, que ninguém está te maltratando. E ali eles davam uns 3 pulos, entendeu? Volta e meia eu tinha que ser um pouco mais incisiva, né? Não vou falar o que eu fazia. E aqui eles acabaram ficando convencidos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, queridos, há como nós sermos autoridade sem abusar da autoridade com relação aos nossos filhos. Os nossos filhos são pessoas. Você gosta que alguém manda você? Cala a boca, sua coisa feia, no meio das pessoas? Alguém se sente bem com um comentário desse dirigido a si? Ninguém se sente bem. Os nossos filhos também não. Irmãos, as pessoas de convivência, principalmente na igreja, eles não têm culpa das nossas falhas com os nossos filhos. O menino está lá no púlpito e a gente grita daqui: para de correr, seu sem educação! Quem educa o menino? Quem está educando o menino? Quem está educando a menina? Somos nós. E eles vão refletir aqui, junto à comunidade e à sociedade, aquilo que nós ensinamos para eles em casa. Eles vão refletir. Eu tinha tenho umas irmãs. Selma, gosto tanto quando seus meninos vão lá para casa. O que eles aprontam lá? Eles terminam de comer, lavam a louça, eles põem as coisas no lugar, lavam os tapetes, se tiver tapete. Eu vou pegar essa galera lá em casa. Porque lá em casa eu tenho que fazer um movimento para esses meninos. Tem que fazer igual Naamã queria que Eliseu fizesse, um movimento e um milagre para a meninada guardar o tênis na casa das tias. Que gracinha, que coisa linda, né? Então eles vão ser reflexos do que eles aprendem conosco. E espero que tenhamos te ajudado, Elidiane, no seu processo com o menino que dá nó. Louvado seja o nome do Senhor.
E seguindo, meus queridos, quando Deus fala para Jeremias isso, ele fala, você está esperando é só tempo de paz? Mano, nós não podemos estar firmados só em tempo de paz, não. Nós temos que estar preparados para a guerra. Os nossos muros têm que estar preparados para a guerra. E principalmente quando se trata de questões espirituais. Guarda esse texto na sua mente quando você pensar em reclamar da sua família. Se você não está dando conta de acompanhar os que andam a pé, o que você vai fazer com os que vão andar a cavalo? E você vai ter que acompanhar. Se nós não estamos dando conta, quando está tudo em paz, quando está tudo favorável, quando está tudo disponível, acessível, como é que nós vamos fazer na escassez? Como é que nós vamos fazer, se Deus permitir, um tempo de escassez no nosso meio? Um tempo de escassez na igreja, um tempo de perseguição na igreja, um tempo de escassez nas nossas casas. Como é que nós vamos fazer com as nossas famílias? Como estarão esses muros? Precisamos estar atentos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, quando nós damos mais valor às dificuldades, às críticas, às intempéries, né? Muita gente às vezes acha você muito duro com o seu filho, ou muito dura com a sua filha, ou às vezes fala, mas só quer o filho só para ele. Mas menino do tamanhozinho aqui do Jesus, tem que estar debaixo da asa do pai e da mãe mesmo, gente. Ou então na mão de alguém de confiança. O tio, a avó, o avô. Não tem que estar solto no mundo, não. Tem que estar largado, não. Outros, você é metido, seus filhos não convivem com as outras crianças. Convive, dá na escola dominical, não está na classe das crianças? Dá de noite, não está com a tia Adriana? Lá na classe das crianças? Como ele não convive com as outras crianças? Convive, está participando da mesma mesa e está participando do mesmo pão. Agora a forma de comer o pão é o pai e a mãe que ensinam. O jeito que vai comer esse pão é o pai e a mãe que vai ensinar. O professor, o pastor, o líder das crianças, ele vai te dar um apoio. Mas quem vai ensinar como fazer é você. Seguindo que a nossa hora já está indo embora também. Não é, queridos? Nós temos alguns versículos aqui, meus amados, mas nós não vamos citá-los, né? Mas quero ressaltar somente Mateus 6,33, sobre buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas não serão acrescentadas. Nessas demais coisas está a proteção dos nossos muros. Nessas demais coisas está a nossa família. Importa buscar primeiro o reino de Deus. Neemias, assim que soube da notícia, foi jejuar e orar. Foi buscar o Senhor. Está tendo uma situação difícil na sua casa, que você não está dando conta de contornar? Você está vendo que o muro está daquele jeito? Está uma sucata, está uma ruína? Busca o reino de Deus. Busca o Senhor. Amados, mãos à obra. Amém? Não é construção? Então, mãos à obra. Vocês receberam aí, todo mundo recebeu uma folhinha, né? Aleluia. Preciso de uns 2 ajudantes aqui. Quem é que se candidata? Agora vocês vão se mexer. Vai todo mundo acordar agora. Você vai pegar essa caneta que está aí, vai pegar o papelzinho que está aí com você também. Pode ser o casal, pode ser separado, pode ser um só, pode ser que tem solteiros e casados aqui, né? E essa palavra serve para os solteiros, para saber como é que vão conduzir suas famílias. Tem aí uma canetinha, quem não tiver a canetinha, pega emprestado. Nós estamos falando em reconstrução de muros, em construção de muros, manutenção de muros. E quando nós falamos em muros, nós entendemos, meus queridos, que o muro ele é construído de tijolos, de pedra, de ferro, de cimento, de areia, de brita, de cascalho. São muitos os materiais que nós vamos utilizar para nós erguermos um muro. E nós estamos falando de construção e reconstrução dos muros do lar. O que é que nós achamos? Aí não são materiais físicos. São materiais que só na loja chamada Loja de Deus é que nós vamos encontrar. E não se compra com dinheiro. Se compra com vivência. São práticas diárias. Sabe aquela história da água bater na pedra até a pedra furar? Família é desse jeito. Você vai repetir a mesma verdade de manhã. De manhã mesmo você vai repetir de novo. De tarde você vai falar. E ainda de tarde, antes do anoitecer, você vai falar mais umas 4 vezes. Certo? Para o menino assimilar 1 vez, 2 vezes. Então você vai escrever aí, por favor. Agora eu gostaria da opinião dos meus queridos. O que é que nós precisamos para construir e manter de pé os muros do nosso lar? Valendo! 2 minutos. Só uma palavra. Resuma numa palavra, por favor.
Tá? Uma palavra. Importante! O que não pode faltar nesse muro? É pedra, é cerâmica, é grafiado. Uma palavra! É ferro, é cimento. O que não pode faltar nesse muro? Vamos ver aí. Cascalho, água. O que será que não pode faltar para ele ser erguido? Quem já tem? Quem já tem? Traz aqui, que Carlinhos vai te ajudar a pregar aqui, ó. Quem já tem pode trazer, que Carlinhos... Ô, pastor Lutero, muito obrigada. Queridos, finalizando, como conclusão, nós somos pais e responsáveis, nós estamos falando aqui, crianças de 0 a 12 anos, que são do departamento infantil. Mas nós também somos avós, somos tios, e nós influenciamos as vidas dos nossos filhos. Os menores, nós até pensamos que comandamos, né? Mas se nós os comandarmos menores, nós influenciaremos em todas as decisões dos nossos filhos maiores. Nós vamos influenciar. Eu sei que tem mães aqui, pais, que já têm filhos casados, são filhos adultos, mas você continua sendo pai. Você continua sendo mãe. E se desde o princípio você lançou pedras corretas para a construção do seu muro, eles vão recorrer a você. E não é só na hora que o dinheiro não der no fim do mês, não, tá bom? Vão recorrer a você para todas as situações das suas vidas. E, queridos, nós entendemos também que falamos por eles e os dirigimos. Os nossos filhos são os construtores que nós precisamos. No Salmo 128, o salmista fala sobre o homem que tem ao redor da sua casa, a sua esposa é como uma videira frutífera ao redor da sua casa, e os seus filhos são como oliveiras. Videira e oliveira era, queridos, o material, digamos assim, me falhou a palavra agora, mas era matéria-prima para a produção daquilo que seria a fonte de economia do povo de Israel. A videira vai produzir vinhos, não só vinhos, mas pastas e demais produtos derivados da uva. E a oliveira brigada. A oliveira vai produzir azeite, e azeite das mais diversas formas. E eram na época, e até hoje em alguns lugares são, a fonte de renda do lugar. E assim o salmista fala que vai ser os filhos daquele que teme ao Senhor. Assim o salmista fala que vai ser a mulher daquele que teme ao Senhor. Ou, como hoje as mulheres também estão trabalhando e tantas outras coisas, o esposo daquela que teme ao Senhor. Não vai te envergonhar, mulher. Sua esposa não vai te envergonhar, marido. Os nossos filhos não vão nos envergonhar se nós tememos ao Senhor. E seguindo ainda, queridos, se nós construímos esses muros invisíveis que estão descritos em cada tijolo aqui, cada folha dessa representa um tijolo. E aqui são muros invisíveis, começando de Deus, que está em destaque aqui. Deus é Espírito, né? Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Verdade. Ela não pode faltar na nossa casa, não pode faltar na nossa família, não pode faltar oração, que é outro muro que é outro tijolo que nós temos para a construção desse muro. Não pode faltar Jesus, não pode faltar trabalho. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma coisa que me deixa revoltado hoje em dia. As meninas casam com mais de 20 anos, quase 30, e não sabem fazer um ovo cozido. Mas dá o celular para ela. Dá que ela acha o iFood na hora. Mas e se o dinheiro não der para poder pedir o iFood? Mas eu fico revoltada com isso. Não que seja obrigação da mulher fazer comida, só dela. Tem os homens também que casam e não sabe fazer um ovo cozido. Não sabe. E ainda quer botar a mãe, ainda quer... Ai, santa mãe que eu tinha que pôr comida no meu prato. Criou um imprestável. Gente, você não dá conta de pôr minha comida! Fala sério!
Me desculpa os empresários que estão aqui. Amados, isso está errado. Não é todo mundo que casa trabalhando no Senado Federal, que pode ter uma mesa diferente de cada país todo dia. Não é, queridos. A gente às vezes casa juntando contra-cheque. Juntando ali o olerite, ó. O negócio funcionar. Então a gente tem que saber as coisas. Trabalho. E é você, papai, é você, mamãe, que ensina isso pro seu menino, pra sua menina. Vai lavar roupa, a santa máquina. Eu oro todo dia por quem inventou a máquina de lavar. Era um homem muito bom para a esposa dele, ou um filho muito bom para a mãe dele. Aleluia! Máquina de lavar. Mas vai ter dia, e se for para um lugar onde não tem energia? E se for para um campo missionário? Como é que a boneca vai lavar as meias? Não sei. Eu tenho que pedir alguém para me ajudar. Minha mãe bota essa menina para passar sabão nessas meias de vez em quando. Não precisa ser todo dia, não. Põe esse menino para passar. Tem mãe que quando chega... Hoje é dia de lavar os tênis dos meus bebês. Sai recolhendo o tênis do bebê de 35 anos, entendeu? E vai, minha filha, a bebê do quarto, pegar seu tênis para lá. Pelo amor de Deus, irmãos. Trabalho é um tijolo que família tem que ter. E a gente aprende cedo. É cedo. Nós, na nossa vida de cristão, o princípio do cristão é servir. Nós temos que ensinar o nosso filho a servir. Não precisa dar coisa pesada para ele fazer, não. Pede o menino para levar um copo d'água para você de vez em quando. Pede o menino para pegar a sua sandália de vez em quando. Certo? Não vai explorar o menino também, não. Tá? Mas peça a ele, para ele entender o princípio. Alguém, por favor. Obrigada. Ensina o menino em casa. Come, lá, primeiro já come lá no sofá, né? E lá larga o prato, larga o garfo, larga o descartável e junta o cachorro que vem dar uma lambida e vai virando aquele peteco. Vai virando aquela coisa ali. Não, minha casa não é muito organizada não, tá? Mas eu me esforço. Eu confesso que eu me esforço. Certo, queridos? E vai virando aquele peteco. Aí vai a mãe, tô morta de tanto juntar as coisas que esses meninos, meus bebês, deixa aqui jogado, eu tenho que arrumar tudo. Bebê de 15 anos, bebê de 12 anos, bebê de 8 anos nas cabeças. Trabalho é um dos muros, uma das pedras que nós temos que colocar no nosso muro familiar. Jesus, eu já falei, oração não pode faltar. Ei, mãe, para com esse negócio de eu sou a coluna dessa casa, basta a minha oração. A sua oração não basta, não. Deus não tem neto. Deus tem filhos. E nós somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Que não tínhamos nem como chegar a Deus. Foi por Jesus Cristo. Bota o seu menino para orar. Ensina o seu filho a orar. Ensina a sua filha a orar. Eu não sei. Sabe? Ele sabe pedir. Sabe te pedir quando quer um tênis novo. Sabe pedir quando quer o aparelho eletrônico da moda. E vamos seguir, que já estou com uma campainha aí. Seguindo, queridos, nós temos aqui compreensão e Deus. Precisamos aprender o princípio da compreensão. Cumplicidade. Família tem que ter cumplicidade. Não é tudo que acontece na minha casa que o vizinho tem que saber. Não é tudo que acontece na minha casa que a quadra tem que saber, que a escola da minha filha tem que saber, que a escola do meu filho tem que saber. Às vezes a gente fala, não sei, já assim, atendemos pessoas e às vezes ouvimos comentários. Pastor, eu não sei o que eu faço, minha menina está tão fofoqueira. Pastor, ela conta tudo que acontece em casa. Tudo que ela vê, ela conta. O que será que essa menina está aprendendo? Com quem será? A menina vê a mãe sentada do lado da tia. Eu nem te conto. Ranulfo. Acabando comigo. Você não é de ver? Aí a menininha vai chegar para a coleguinha da escola e faz igualzinho a mãe. Amiga, nem te conto. Queridos. Cumplicidade. Seguindo, paz. A nossa casa tem que ser lugar, nosso lar tem que ser lugar de onde a gente sai
e deixa saudade e tem uma vontade terrível de voltar. Porque a nossa casa tem paz. Aleluia. E seguindo, sabedoria. Nós precisamos de referenciais. Os referenciais são os pais, são os mais velhos. Se os mais velhos resolvem ser mocinho, aí a coisa perde o rumo, né? A coisa sai de lugar. Cada um no seu momento. Seu momento agora é de pai. Seu momento agora é de mãe. Esse é o seu momento. Então, vamos cumprir bem os nossos papéis. Perseverança. O que é que nós falamos da semente, né? Esses muros, esses tijolos e tudo aquilo que os irmãos leram. Vigilância, empatia, respeito. Alguém colocou aqui descer. Eu entendo que alguém está se achando demais, né? Tem que descer, pai. Tem que descer, mãe. Eu entendi o que a irmã quis dizer. O irmão, não sei quem escreveu, né? Tem que descer na larinha de Deus para aprender a ser pai, para aprender a ser mãe e para ter filhos saudáveis nessa geração perversa. Nós cuidamos de filhos, criamos muros nessa terra, mas para filhos que clamam, vão morar no céu. Aleluia! Coloquemos de pé nessa manhã, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês que nos suportaram esta hora. Deus abençoe poderosamente nas suas orações. Lembrem-se de nós. Não somos a mãe da sabedoria, mas somos mãe já há mais de 30 anos, queridos, que eu sou mãe, né? E acompanho crianças, porque na obra de Deus você trabalha em tudo, né? Nós acompanhamos crianças, acompanhamos pais separados, pais juntos, pais casados de novo, filho bebê, adolescente, jovem. Então, queridos, quem sabe nós podemos lhe ser útil se você não tiver uma outra pessoa da sua confiança com quem compartilhar alguma dificuldade, para poder construir o seu muro, ou para manter. Eu quero aqui frisar a palavra manter, porque os nossos muros já existem, amém? Para a glória de Deus. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, Pai Celestial, Santo de Israel, te somos gratos, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito e realizado, porque nós de nós mesmos nada podemos fazer. Sem Ti nós nada podemos fazer. Pedimos, Senhor, que a Tua palavra fique enraizada no nosso coração e possa frutificar, seja no tempo da bonança, seja no tempo das intempéries, seja no tempo das dificuldades. Nós não percamos a identidade de servos teus. E a nossa família, o nosso lar, também não perca a marca da tua presença, da presença do teu Espírito Santo. E nós possamos assim caminhar nessa terra, meu Pai, e pensando, e já vivenciando, e já aguardando o céu. Porque para isso o Senhor nos tem chamado, para sermos mais que vencedores. E o Senhor nos dá o sustentáculo, o Senhor nos dá a proteção, o Senhor nos dá os meios, o Senhor nos dá os recursos, o Senhor nos dá a tua presença, a presença dos teus anjos, o teu Espírito Santo, a tua palavra e tudo aquilo que é peculiar a ti, Senhor. E o Senhor disponibiliza para que nós caminhemos como verdadeiros servos teus nesse mundo tão corrupto, nessa terra, Senhor querido, tão desgastada pela maldade. Que os nossos lares, os muros que o Senhor nos faz construir, possam luzir neste mundo de trevas, sejam luzeiros indicando o caminho que és tu, Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos, ajuda-nos nas nossas fraquezas e possamos perseverar para a honra, glória e louvor do teu nome. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém?